Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria, para mais um estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. Mais uma vez aqui com a Paloma. Tudo bem, Paloma? Tudo bem, boa noite a todos. É isso, e vamos dar continuidade ao estudo de obras póstumas. Estamos estudando o capítulo Música Espírita. E Kardec traz aqui duas mensagens psicografadas pelo espírito Rossini, o maestro Rossini, que quando encarnado era um maestro de grande sucesso, tinha trabalhos maravilhosos na música à época, e ao desencarnar ele estudou, buscou muito se inteirar da chamada música celestial, que foi o capítulo anterior que estudamos. Neste capítulo, então, trata da música espírita, e vamos dar continuidade, então, à mensagem, a segunda mensagem psicografada pelo espírito Rossini. Vamos a ela, a continuação. A música as produziu. Elas são efeito da música. Esta é posta a serviço do sentimento para ocasionar a sensação. O sentimento na composição é a harmonia. A sensação no ouvinte é também a harmonia, com a diferença de que é concebida por um e recebida pelo outro. A música é o médium da harmonia. Ela a recebe e a dá. Como o refletor é o médium da luz, como tu és o médium dos espíritos. Transmite-a mais ou menos deformada, conforme seja bem ou mal executada, do mesmo modo que o refletor envia mais ou menos bem a luz, conforme seja mais ou menos brilhante e polido, do mesmo modo que o médium exprime mais ou menos bem os pensamentos dos espíritos, conforme seja mais ou menos maleável. Então, ele está tratando aqui, o Rossini, o maestro Rossini, da harmonia. A harmonia, então, seria aquilo que impressiona os espíritos, tanto espíritos encarnados como desencarnados. Então, o que o maestro Rossini diz é que a música é o médium da harmonia. E nós, então, recebemos essa harmonia. Alguns recebem de uma forma mais emocionante, outros de uma forma mais racional, alguns percebem as nuances das notas e aí aquilo causa um conforto muito grande, outros não sentem absolutamente nada. Então é assim, todos nós percebemos a harmonia que é lançada pela música, é emanada pela música, e nós recebemos cada um da nossa forma, assim como tudo na vida nos impressiona, e nós recebemos essas impressões de uma forma mais ou menos delicada, mais ou menos sentida. Então vai de acordo com o nosso momento também. Quantas vezes nós estamos muito bem, maravilhosamente bem, e aí qualquer melodia nos nos leva a essa harmonia, nos torna harmoniosos. Aquilo chega para nós de uma forma que nos causa muita coisa boa, muita leveza, muitas vezes nos leva às lágrimas, e não precisa nem ter letra. Músicas existem que são maravilhosas, que nos levam exatamente a sensações absolutamente divinas.
E muitas vezes a gente não consegue nem explicar por que aquela música está nos levando àquilo. Porque nós, na verdade, somos um conjunto completo de todas as nossas experiências ao longo da nossa existência como espíritos, seja encarnados ou desencarnados, ora encarnados, ora desencarnados. Então, o conjunto todo das experiências que nós já vivemos ao longo de toda essa nossa existência como espíritos, e bota tempo nisso, né? Nós, ao lermos, ao estudarmos as obras de André Luiz, principalmente Evolução em Dois Mundos e o livro Libertação, nós chegamos à conclusão, pelas informações ali, eu acredito muito nisso, que nós temos aproximadamente a vida, né, desde que nós fomos criados até os dias de hoje, cerca de 1.500.000.040.000 anos, aproximadamente isso. Deve ter sido realmente, essa informação deve estar correta. Então, imaginemos o quanto de experiências nós já vivemos nestes 1.500.000.040.000 anos de existência. Mais uma vez, passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, chegamos ao hominal, e desde então são inúmeras encarnações, desencarnações, reencarnações, desencarnações, reencarnações e por aí vai. Então, tudo que nós já vivemos é acumulado dentro de nós como experiência. Então, essas experiências, quando nós percebemos alguma música, algum som, até o canto de um passarinho, que não deixa de ser uma música, causa em nós uma sensação. E essa sensação, volto a dizer, é de acordo com tudo isso que nós acumulamos nas nossas inúmeras experiências vividas. Então, cada um de nós recebe de uma forma diferente. Eu vou receber de uma forma, Paloma de outra, uma outra pessoa de outra, etc. e tal. Como tudo na vida, nós muitas vezes recebemos certas palavras das pessoas e cada pessoa interpreta de uma forma ou recebe de uma forma, né? Eu posso falar para a Paloma assim: oi, Paloma, você está bem? Ela pode interpretar isso como, tipo assim, eu estou olhando, eu estou vendo alguma coisa que ela não está legal, ou então uma pergunta mesmo, uma preocupação. São várias as interpretações que nós podemos ter quando alguém fala com a gente, e a música não é diferente, né? Às vezes você você ouve uma música, aquela música te dá a sensação, uma certa sensação, e para outra pessoa não, te dá outro tipo de sensação, né? Tem música que só da gente ouvir dá uma alegria, mas tem música que só da gente uma tristeza. Mas pode acontecer que para outra pessoa seja o contrário. Seja o contrário, exatamente. Verdade. Então cada um recebe de acordo com o que tem dentro e não do que está fora, né? Quantas pessoas, quando vão ouvir uma música clássica, torcem o nariz, e outras ouvem uma música clássica, ficam maravilhados. E assim, nada de crítica, né? Cada um tem o seu porquê, cada um tem o seu universo íntimo. A gente costuma muito fazer julgamento das pessoas, né? Poxa, por que fulano gosta disso ou gosta daquilo? Por que fulano faz isso, faz aquilo? Cada um com seu cada um. Problema de cada um. Que tem que ser resolvido por cada um. Com certeza. Se eu, por exemplo, tiver algum problema e sentir necessidade de pedir ajuda, eu vou pedir ajuda. Agora, se eu não pedir ajuda, eu tô legal, não tenho necessidade. Pelo menos eu acho que não tenho necessidade. Muita gente quer consertar o outro. Isso é o maior erro que nós temos. Ao tentarmos consertar o outro, esquecemos de nós. Esquecemos daquilo que tem dentro de nós, esquecemos daquilo que precisa ser consertado dentro de nós. Então, ao invés de ficarmos olhando para os defeitos dos outros, vamos olhar para os nossos, para corrigi-los, para sermos melhores, para estarmos mais livres e não ficar preocupado com os defeitos dos outros. Afinal, cada um com seu cada um, como disse a Paloma agora há pouco. Então vamos continuar o texto.
continua o maestro Rossini. Agora que a harmonia está bem compreendida na sua significação, que se sabe ser ela concebida pela alma e transmitida à alma, compreender-se-á a diferença que existe entre a harmonia da terra e a do espaço. É claro que aqui o maestro Rossini, quando se refere ao espaço, se refere à espiritualidade, né? Não é o espaço matéria em que os foguetes vão, etc. e tal, não. O espaço que ele se refere é a espiritualidade. Então ele diz que a harmonia é transmitida de alma para alma, e existe uma grande diferença entre a harmonia concebida aqui no plano das formas, no plano material, e a harmonia concebida no plano espiritual. E Rossini vai explicar. Na Terra, tudo é grosseiro, o instrumento de tradução e o instrumento de percepção. Entre nós, espíritos, tudo é sutil. Vós tendes o ar, nós temos o éter. Tendes um órgão que obstrui e vela, nós temos a percepção direta. Entre vós, o autor é traduzido. Entre nós, ele opera sem intermediário e numa língua que exprime todas as concepções. Entretanto, essas harmonias têm a mesma fonte de origem, como a luz da lua tem a mesma fonte de origem que a do sol. A harmonia da Terra não é mais do que reflexo da harmonia do espaço. Então, exatamente, ele nos contando que entre nós, encarnados, existe uma tradução, digamos assim, no dizer mesmo de Rossini, entre o autor daquela harmonia e nós que captamos. Existe uma tradução no meio, existe um intermediário, e esse intermediário pode prejudicar, e normalmente prejudica muito, a nossa percepção daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que nós estamos vivenciando. Então é preciso entender que esse intermediário, quantos mais intermediários houver, mais prejudicada fica a harmonia na nossa captação. Já na espiritualidade, principalmente quando nós vamos a esferas cada vez mais elevadas em termos de evolução espiritual, o autor da harmonia transmite direto essa harmonia para cada um daqueles que recebem essa mesma harmonia. Bem, meus queridos amigos e irmãos, vocês estão acompanhando o estudo de obras póstumas e estamos dentro do programa Luz na Penumbra, levando até vocês esse estudo. Obras Póstumas, um livro que não foi compilado por Allan Kardec, mas os textos, na sua grande maioria, foram de origem de Kardec, foram construídos por Kardec, foram estudos que ele elaborou e que ficou guardado ali nas gavetas do Hippolyte e depois encontradas por sua esposa, no caso viúva, Amélie Gabrielle Boudet, e foram publicadas depois, compiladas e publicadas neste livro, Obras Póstumas, daí o título, né? Obras Póstumas, depois da passagem, depois do desencarne de Kardec. Nós estamos aqui mais uma vez com a Paloma, né, Paloma? Tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez, tudo bem, né? A gente tem que estar sempre tudo bem, tudo ótimo, na verdade. Verdade. Né? Tá tudo sempre ótimo. A gente é que prejudica muitas vezes as coisas. É isso aí. Vamos dar continuidade aqui ao texto do maestro Rossini, da mensagem de Rossini. Nós estamos estudando, dentro de Obras Póstumas, esse capítulo que fala da música espírita. Depois de Rossini ter nos passado a sua ideia, o seu sentimento a respeito da música celestial, nós temos agora Rossini falando da música espírita. Vamos então a essa continuidade
da última mensagem, da segunda e última mensagem de Rossini. É tão indefinível a harmonia quanto a felicidade, o temor, a cólera. É um sentimento. Só a pode compreender quem a possui, e só a possui quem a tenha adquirido. O homem jovial não pode explicar a sua jovialidade. O que é timorato não pode explicar a sua timidez. Podem expor os fatos que esses sentimentos provocam, defini-los, descrevê-los. Mas os sentimentos, esses se conservam inexplicados. O fato que a um causa alegria, nada ao outro produzirá. O objeto que ocasiona o temor em um determinará a coragem noutro. As mesmas causas geram efeitos contrários. Em física, isto não existe. Em metafísica, existe. Existe porque o sentimento é propriedade da alma, e as almas diferem de sensibilidade entre si, de impressionabilidade, de liberdade. É exatamente o que falávamos agora há pouco. Nós somos diferentes, e como seres diferentes, nós percebemos tudo à nossa volta de forma diferente, né? Quantas vezes nós estamos num lugar maravilhoso, lindíssimo, e por dentro a gente está num verdadeiro inferno. E quantas vezes nós estamos num lugar totalmente conturbado e por dentro estamos bem, estamos felizes, estamos tranquilos, harmoniosos. É uma forma de viver, né? E a gente precisa buscar essa harmonia o tempo todo, né, Paloma? A gente precisa buscar estar bem, buscar estar entrosado com a natureza. Por mais que muitas vezes a gente esteja passando por problemas sérios, mas por dentro a gente precisa trabalhar isso para estar bem, né? Com certeza. Estar em contato com a natureza, digamos que ameniza um pouquinho, de alguma forma, nossas lutas internas, digamos assim, né? E estar em contato com a natureza faz a gente perceber o que a gente no dia a dia não percebe. Coisas simples. O cantar de um pássaro, o céu, um dia de sol muito bonito, né? Coisas que na correria do dia a dia a gente não percebe ou não se deixa perceber, porque a gente está tão automatizado com as coisas que a gente não percebe. A mesma coisa quando a gente sente raiva, mágoa, é uma coisa tão automática que quando a gente vê que o outro tem uma reação contrária do que a gente diz sentir, o outro até se assusta, né? Porque, nossa, você não está chateado com o que fulana, cicrana fez contigo? Eu não. Mas no seu lugar eu ficaria. Porque assim, a gente está tão automatizado a certas coisas que por mais que a gente acho que isso é normal, né, sentir, tem pessoas que, como o João falou, né, nem todo mundo tem a mesma percepção. O que às vezes eu posso ficar chateada por algo, você pode não ficar. O que o outro, você pode ficar incomodado com o fato de fulano agir de uma forma, o outro pode não estar nem aí. Pode ser muito irrelevante pro outro. É bem complexo. Com certeza. Nós temos 3 gatos em casa, né? E a gente percebe cada um com uma personalidade diferente, né? E cada um passa para nós alguma coisa que nós vamos perceber. E eles também percebem de forma diferente, né? Então, como eu lembro sempre de uma passagem no livro Cristianismo e Espiritismo, do Leon Denis, que ele diz que a natureza é simples, mas o espírito de sistema do homem complica tudo. Então, se nós aprendêssemos mais com a natureza, com os animais, de uma forma geral, nós veríamos que a vida é muito mais simples, não complicaríamos tanto. E é isso que o maestro Rossini quer passar para nós, essa liberdade que vem de sentir apenas, de perceber e de levar tudo para o lado positivo. Se nós
tudo que recebemos nós levamos para o lado negativo, ou seja, alguém quer me machucar, alguém quer me magoar, alguém quer me ferir, quer me passar a perna, está me traindo, etc. e tal, como muitas pessoas têm esse sentimento, nós vamos viver a vida em sobressaltos. É muito triste e não vamos ter liberdade. Ao contrário, vamos ficar aprisionados a esses sentimentos que são sentimentos mesquinhos. Eu não sou afetado por nada que os outros façam, falem ou pensem. Não posso permitir isso. Eu só posso permitir ser afetado, é óbvio, por mim mesmo, pelo que eu falo, pelo que eu faço, pelo que eu penso. E cada dia, cada momento, fazendo uma elaboração dentro de mim para que eu possa me melhorar, eu vou aos poucos sendo uma pessoa melhor e aos poucos me libertando desses grilhões, dessas algemas, dessas cadeias que me aprisionam, que são sentimentos mesquinhos que nós ao longo do tempo fomos adestrados a ter, né? Com certeza. É um exercício diário, eu bato na mesma tecla, é exercício diário e constante. A gente foi adestrado ao longo de muitos anos, séculos, milênios, toma lá da cá, bateu, eu tenho que descontar, né? Me magoou, eu magoo também, né? Me agrediu, eu agrido de volta. É o lance de não levar desaforo para casa. A gente foi adestrado dessa forma. E quando a gente tem o outro tem uma relação diferente da que a gente esperava, a gente até se assusta. Como assim? É chamado até de otário, né? De bobo. Nossa, como você é bobo, você vai permitir que fulano, que cicrano faça isso comigo? Mas na verdade a gente não está permitindo que fulano e cicrano faça nada com a gente. A gente tem que agir de acordo com a nossa consciência. O que fulano, o que cicrano fala, diz, pensa a meu respeito é problema do outro. É problema de cicrano, de fulano, né, João? Então, assim, a gente é um trabalho constante. A gente foi adestrado por muito tempo e não é fácil se desprender disso, mas é possível sim, é possível que a gente reveja nossos conceitos, reveja nossas atitudes e mude a postura não pelo outro, mas pela gente, principalmente pela gente, que a gente consegue viver melhor, consegue enxergar as coisas que a gente considerava tão assim importantes, a gente vê que não tem tanta importância assim. A gente vê que a gente perdeu muito tempo com bobeira, com coisas pequenas e deixou de se importar e deixou de pensar no que realmente importa. O que realmente tem valor, o que realmente faz a diferença para nós. Isso, exatamente. Que nós precisamos exatamente voltar a sermos simples. Novamente a questão da natureza, observar ao nosso redor. Nós ficamos muito complexos na nossa vida. Hoje tudo é complexo, as relações são complexas, a forma como nós vamos ao trabalho para buscarmos os recursos financeiros são complexos, porque nós queremos coisas complexas. Vejam aí os eletrônicos, os celulares, é só observar os celulares. Hoje o que menos se faz é usar celular para falar com uma outra pessoa por telefone. Usa-se o WhatsApp, Facebook, Instagram, usa-se tudo no celular, né? Até agora para nos conduzir para lugares ele é utilizado. É verdade. Para nos lembrar de compromissos, etc. e tal. Mas para falar com uma outra pessoa, não. Esse sentimento, essa coisa gostosa que é você transmitir para alguém e receber de alguém. Virou artigo de luxo, né? Artigo de luxo que eu falo, gente, é o fato de ser raro, né? Hoje em dia a gente falar com o outro ao telefone, ligar para saber como é que o outro tá, porque a gente se comunica muito pelo WhatsApp, né, João? Isso aí. Pelas mídias sociais e a gente na verdade nós estamos automatizando isso e normalizando isso como se as ligações não importassem mais, né? Nós vamos... É aquela coisa, primeiro vem a tese, depois a antitese, né, que é a antítese, para depois pegarmos o que é bom na tese, o que é bom na antítese, removermos o que é ruim nos dois e ficarmos com a síntese. E é isso que vai acontecer brevemente para todos nós.
Nós estamos num momento de exagero, no sentido de tudo é muito intenso, como diz o Augusto Cury, é a síndrome do pensamento acelerado, para a coisa depois entrar numa harmonia. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como dizia a minha mãe. Bem, meus irmãos, vamos ficando por aqui. Até o próximo programa, se assim Deus permitir. Até lá. Até lá, boa noite. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos lares através do programa Luz na Penumbra, o prosseguimento ao estudo do Evangelho e Espiritismo. O Evangelho, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. E para realizar a tarefa do estudo, da reflexão, cada capítulo de cada item, temos aqui no estúdio o nosso Antônio de Pádua, todas as semanas. E no suporte técnico, o nosso querido e competente Isaac. Nós vimos no outro programa que o tema era serão os primeiros. Hoje também nós daremos continuidade a esse tema, só que com uma outra instrução de um outro espírito Henri Henry. A mensagem foi em Paris em 1853. E o que nós temos é que, na primeira mensagem, o Argentino focou na atitude dos trabalhadores. Como era a atitude dos trabalhadores e a avaliação diante das tarefas realizadas. No caso do Henri, ele foca historicamente quem eram esses trabalhadores várias horas. E, logicamente, vai, com isso, querer que nós meditemos sobre como eles desempenharam as suas tarefas. Esse é o convite, essa reflexão. E quem vai fazer isso é o estimado Antônio de Pádua, a quem eu já dou as boas-vindas e um olá. Antônio. Olá, Marta. Vamos aqui, então, dar continuidade a esse estudo, que já tem alguns programas que nós começamos, né? E vamos tratar de interpretar esta mensagem aqui do Henri Henry, né? Vamos ver o que ele nos traz aqui. E diz assim: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem varonil, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser desenvolvidas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes, que vieram por último, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Então, ele já está interpretando a parábola através de um outro foco, fazendo tipo assim uma sequência histórica, cronológica dos personagens envolvidos. Porque Jesus também, ao narrar a parábola, ele fez uma narrativa também cronológica, começando na primeira hora e terminando na 10ª hora. Lógico que o período
Jesus escolheu para narrar, foi de um dia. Mas não é a primeira vez em que alguém, ao tentar explicar a história da humanidade, todos os eventos que sucederam por todos os tempos, usa essa imagem de usar um dia para demonstrar todo o período histórico desde o início, desde os primórdios da nossa estada aqui no planeta, desde os homens das cavernas, como eu costumo dizer. As pessoas usam essa metáfora, digamos assim, botando num dia, condensando tudo o que ocorreu no período histórico de todas as eras. Então ele está interpretando com esse foco. Jesus está botando num dia tudo o que aconteceu desde o tempo de Abraão, que realmente tem certa lógica, porque nós mesmos admitimos que todo o processo de mudança moral, espiritual da humanidade se começou com Abraão. Isso sabemos todos, né? O mundo tinha uma perspectiva naquela época social, religiosa, moral, espiritual, de um jeito. Todas aquelas nações eram do mesmo jeito. Abraão foi que começou um trabalho totalmente diferente. Daí para frente vem os descendentes de Abraão, entre os quais nós aqui, cristãos ocidentais, nos incluímos, não? Então, não está errado o que ele está falando. Tem muito sentido essa lógica dele. Então ele começa com Abraão, Moisés, os profetas, os mártires, os pais da igreja, sábios, filósofos, até chegar a nós, como se nós realmente fôssemos o ápice desse progresso humanitário. Então vamos entender o complemento deste pensamento do Henri Heine. Que digo, recompensa maior. Últimos chegados, os espíritas aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade, ou seja, ele está dizendo que esses trabalhadores da última hora, que seríamos nós, os espíritas, não entramos de paraquedas, como a parábola parece dizer. Então, vocês ficam aqui na praça aguardando e na última hora vocês vão ser chamados. Ele está mostrando que pode não ser bem assim, porque mesmo que nós estivéssemos afastados de todo o trabalho desenvolvido por Abraão e todos esses que o sucederam, nós herdamos deles todo esse conhecimento. Nós herdamos deles esse conhecimento. Pode ser até que nós não tenhamos praticado os ensinamentos. Pode ser, aliás, com certeza. Mas estava em forma latente dentro de nós. Então, se nós formos começar a trabalhar, mesmo que seja na 1/10 hora, nós estaremos nos beneficiando de todo o trabalho que foi executado por essas pessoas. Aliás, muitos dentre eles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Ainda tem este detalhe, ou seja, nada impede, aliás, é muito provável que esses trabalhadores da última hora, ou da 9ª hora, da 6ª hora, sejam os mesmos das primeiras horas, da 1ª hora ou da 3ª hora, da 6ª hora, e estejam só reencarnando para dar continuidade ao trabalho dado no início, né? Mas já reencarnando, trabalhando na vinha. Ou seja, esse trabalho, dando um exemplo, aquele trabalhador da 3ª hora, começou a trabalhar, em tese ele vai desencarnar e vai voltar na 9ª hora, mas não vai voltar do zero. Porque o trabalho que ele fez quando entrou na 3ª hora vai ser aproveitado, não só por ele, como por todos aqueles que vão seguir junto com ele. Então, esse pensamento do Henri Heine, ele realmente tem lógica em função do que a doutrina espírita explica da transmissão do conhecimento através da humanidade. É do homem para o homem, como ele diz aqui, o homem aprende do homem. O homem não aprende assim do acaso. São os homens que transmitem para os homens os conhecimentos. Até quem não acredita na reencarnação sabe disso. O conhecimento trazido por Galileu, por Sócrates,
por Jesus, por quem quer que seja, está sendo aproveitado aqui por mim, por outras pessoas, por todos nós. O que eles descobriram, fizeram, trouxeram, nós estamos aproveitando. Agora os espíritas vão mais adiante. Nós podemos ser esses mesmos que no passado desenvolveram esses pensamentos. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. Estamos aproveitando o que nós mesmos construímos e estamos apenas dando sequência ou melhorando. Então aqui a ótica espírita entende assim a mensagem do nosso amigo Henri Heine. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais que um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando, não mais na base, e sim na cumieira do edifício. Seu salário, pois, será proporcional ao mérito da obra, ou seja, é bem possível, aliás, muito possível que nós espíritas sejamos muito, como eu disse, essas pessoas que no passado construíram isso, os trabalhadores desde a primeira até a 9ª hora. Agora estamos na 10ª hora, reencarnados, e vamos dar continuidade, não mais trabalhando na base, como trabalhamos antes, mas trabalhando na cumieira do edifício. Então nada mais justo que o trabalho seja proporcional à sua obra. E por que é igual? Porque quem está recebendo o trabalho na 10ª hora não começou na 10ª hora. Começou lá atrás, e como disse a Marta, né? Você desencarna, você volta, você desencarna, você volta, mas o trabalho que você fez na encarnação não se perde. Esse trabalho também está assalariado. E você vai receber no final, tudo bem, você pode receber até um por conta, um vale, mas o salário principal você vai receber no final, que como eu disse no outro programa da semana passada, o salário desse trabalho é a felicidade de estar no reino de Deus. Esse salário é pago com uma moeda que nós não temos condições ainda de avaliar qual seja, como ela é, o que ela proporciona. Mas se nós acreditamos em Jesus e o temos como guia e modelo, nós temos que confiar no que ele dizia, que é uma coisa indescritível, inefável, a felicidade do reino de Deus. Confiemos nele, acreditemos nele e vamos trabalhar mesmo sem ter noção ainda do que seja essa felicidade. Apesar de que, como eu disse, nós sempre recebemos um valezinho por conta. Então há momentos aqui durante o nosso trabalho que nós já percebemos alguma coisinha de melhor, alguma felicidadezinha aqui, algum contentamentozinho ali, nós já vamos percebendo. Então, se nós pontuarmos esses momentos em que nós estamos percebendo um pouquinho de felicidade, nós podemos anotar, poxa, isso aqui foi uma moedinha do trabalho da vinha, do meu trabalho na vinha, eu vou receber no futuro o principal, mas isso aqui parece que já foi um adiantamento. Olha que felicidade que eu estou sentindo aqui, não é verdade? Por exemplo, o nascimento de um filho ou de um neto, o sorriso daquele bebê é uma coisa indescritível, a felicidade que nós sentimos naquele momento, nasceu saudável, tudo direitinho. Nós não temos nem como agradecer a Deus isso, essa felicidade toda. Então, não temos. Hoje aqui foi um momento de felicidade, em que eu recebi isso. Então, mas como será o reino de Deus? Jesus disse que é mais que isso. Então, se isso aqui já estava bom, imagina lá. Então, a gente consegue uma promoção no trabalho, a gente consegue, como se costuma dizer hoje em dia, um livramento, escapa de uma situação complicada, ou um problema gravíssimo, se resolve assim, do nada, sem mais nem menos. Então a gente tem que pegar esses momentos em que nos trouxeram felicidade, júbilo, e usar, puxa vida, vamos somar esses pontinhos. Quem sabe se não dá para traçar uma reta. Essa reta talvez nos leve a uma situação melhor. Então, é isso que se pede aos espíritas, porque nós temos esta noção de continuidade, gente. Nós temos esta noção que realmente falta aos outros pensamentos. Se você não tem esse pensamento trazido pela doutrina espírita, fica complicado você até acreditar nas promessas do Cristo,
Porque quando é que elas vão se realizar? Se você acha que a vida termina quando você é sepultado, bom, e aquelas promessas todas do Cristo, dos trabalhadores da última hora, quando é que vão se realizar? Então, ficamos assim sem ter uma explicação. Tudo bem, as pessoas conseguem conviver com isso, mas nós que já aceitamos o Espiritismo por não conseguirmos viver nessa dúvida. Buscamos onde, em que essa dúvida seja esclarecida. E foi na doutrina espírita que conseguimos esse esclarecimento. E aí temos que confiar no que ela está propondo, do que ela está dizendo. Aqui, antes nós vimos o Constantino mostrando a parábola com uma ótica. Eu mesmo, na semana passada, dei a minha percepção da parábola. Outras pessoas vão ter a percepção da parábola. Porque a parábola dá margem a que nós possamos ter vários entendimentos, mas que não são excludentes. Eles são complementares. Compreendem? É maneira de ver a mesma cena. Um pelo lado direito, um mais pelo centro, outro mais pelo lado esquerdo, outro mais por cima, outro mais por baixo, um mais pela frente, um mais por trás, mas todos estão numa arena assistindo o mesmo espetáculo. A uns vai chamar a atenção mais uma coisa, a outros vai chamar a atenção outra coisa, mas a cena é a mesma. A interpretação de cada um vai se somar a outra e fazer a interpretação total, que nós só vamos ter capacidade de entender globalmente isso no futuro. E só podemos saber que há um futuro porque a doutrina espírita não traz o entendimento da reencarnação. E aí a coisa começa a ficar mais clara para nós. Vamos ter paciência de aguardar, porque vai chegar o dia. Não precisamos nos exasperar. Porque neste trabalho, na vinha, enquanto estivermos labutando lá, seja da primeira hora, da terceira ou da sexta em diante, não importa em que hora nós comecemos, não vai ser também, enquanto estamos trabalhando para chegar ao final, que vai ser um trabalho só de paraíso. Não é trabalho, vai haver horas que está bom e tem hora que está complicado, tem hora que você está lá na enxada, né, arrumando o terreno para o plantio, e a enxada bate numa pedra, e aí é complicado. Isso aí acontece durante o processo. Agora eu não posso, se eu tenho uma visão assim, exclusivista, é só esta vida. No momento em que eu bato com a enxada na pedra, eu acho que é o fim do mundo, Deus não gosta de mim, eu sou um sofredor, fui abandonado. Porque eu não estou entendendo que isso vai continuar, vai ter a sexta, a nona, até a 1/10 hora, para quando todos vão receber o pagamento. Entende? Essa é a felicidade que a doutrina espírita nos proporciona. Dizer, não, cara, você encontrou uma pedra aí no caminho, mas fica frio. Olha quanta coisa boa antes você já recebeu. E vai depois dessa enxadada na pedra, vai aparecer coisa boa de novo. Não se preocupe. E tem um monte de trabalhadores junto com você aqui ajudando. Aqueles que você vê e aqueles que você não vê. Porque estão gostando do seu trabalho. Entendeu? Então você vai passar esse sufoco, mas vai se acalmar, a coisa vai se serenar. Essa tranquilidade, amigo, só a doutrina espírita nos proporciona. E estamos estudando uma coisa que começa em Abraão. Tranquilo. E não terminou em Abraão, vem se sucedendo, e está aqui em nós, e nossos filhos, netos vão dar continuidade, e tudo bem. É assim que funciona o mundo. Ele gira todo, volta de si mesmo, dá uma voltinha todo dia. Está aqui não sei quantos bilhões de anos, dando voltinha todo dia. Então, todo dia a coisa muda, gente, e não para. A previsão de parar esse mundo é daqui a 5 bilhões de anos, gente. Então, bom, tem muito tempo ainda para o mundo acabar. Então, não vamos nos preocupar com isso. Segue o nosso irmão aqui. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. É o que eu falei, você entrou na terceira hora, saiu na quinta, voltou na sexta e vai tocando o barco.
Ele vê, sente que apanhou no ar o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira hora e da última hora, com os olhos bem abertos sob a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o gêmeo do futuro, e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo. A solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Olha que maravilha que ele está nos trazendo aqui. Que beleza de pensamento. Da solidariedade. Né? Nós não estamos aqui, indivíduos, totalmente à parte um dos outros. Nós não somos peças de um jogo de xadrez. Não. Nós somos pêssegos em cauda. Nós somos pêssegos em cauda, estamos todos imersos no amor de Deus, que é a cauda. A cauda de Deus está em volta de nós, está dentro de nós. Então, eu sou solidário ao pêssego do lado, porque todos nós estamos imersos na mesma cauda, que é o amor de Deus. Essa é a solidariedade. Então, por mais que eu não queira ser solidário, eu tenho que ser, porque não há outro meio de existência neste universo a não ser existir dentro do amor de Deus. Mesmo que eu não saiba, não tenha conhecimento, que eu até me rebele quanto a isso, que eu não acredite em Deus, não importa, gente. Nós todos estamos imersos nisso. Por isso temos que ser solidários conscientemente, já que somos até inconscientemente. Mas o grande mérito nosso é entendermos isso, sermos solidários uns com os outros e conosco mesmos em relação às nossas vidas anteriores. Somos solidários às nossas vidas anteriores, às nossas vidas futuras, e somos solidários com os nossos irmãos que, como nós, estamos imersos na mesma cauda, certo? Nós todos somos isso. É essa a ideia que o nosso irmão Henri Heine traz para nós. O que fica aqui, para nós não nos esquecermos nunca, chama-se solidariedade universal. Certo, Marta? Exatamente isso, né? E esse final, né? A mensagem é belíssima, mas esse final nos traz assim, uma leveza e uma esperança para continuarmos nas nossas tarefas, entendermos que essas encarnações são abençoadas oportunidades, né? E ele nos traz, então, porque o Henri Heine foi um escritor, um grande escritor e um poeta alemão. Então, como poeta, finaliza a mensagem de uma maneira que só a poesia faz essas reflexões, né? E você encontrou uma belíssima analogia para essa vivência no universo, que é estarmos imersos no grande amor de Deus. É como se fosse uma cauda, nós os pêssegos, né? Então, a poesia do Henri nos suscitou essa inspiração. E realmente fiquemos com essa imagem do Henri, dizendo que nós trabalhamos sob o critério da solidariedade, que é justamente o amor. E essa solidariedade facilita. Somos nós, todos nós, a família, a humanidade, e que essa grande família, através das múltiplas vindas, vão deixando as suas heranças. E essa herança é a ampliação da nossa capacitação através da realização de tarefas. Não tem como errar, né? Através dessa solidariedade, liga passado, presente e futuro, nós com certeza seremos vitoriosos, sobretudo se tivermos essa consciência e que não podemos ser preguiçosos e negligentes.
Mas nós estamos chegando ao fim do programa, estamos na hora, e vamos ficando por aqui, dando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.